Como todo mundo já conhece, né? Que Davi era um menino que ele estava ali cuidando das ovelhas, ali no pasto, e ali ele estava ali cuidando das ovelhas. E de repente, o pai dele mandou ele levar os mantimentos lá na guerra para ver como estavam os seus irmãos. E naquele momento, Davi foi lá levar aquele mantimento para aqueles irmãos, porque eram aqueles irmãos que estavam na guerra. E naquele momento, ele percebeu que aquele gigante Golias estava afrontando o povo de Deus. Ali ele falava horrores diante do povo de Deus. E ali Davi não aceitava o que estava acontecendo. Mas naquele momento, ali Saul era rei, mas naquele momento o Espírito Santo tinha se afastado de Saul. E aqui, naquele momento, aquele povo estava perdendo a fé, aquele povo estava acuado, aquele gigante já não sabia mais o que fazer contra aquele gigante, porque todos os exércitos estavam ali tentando achar alguém para poder lutar, ter coragem para enfrentar aquele gigante, mas aquele gigante tinha 3 metros de altura. Jamais eles não queriam enfrentar aquele gigante, porque eles tinham medo, porque ali eles zombavam do povo de Deus, ali eles zombavam do Deus vivo. E Davi se comoveu e não aceitou aquilo. Davi se colocou no lugar daquele soldado e pediu para Saul que lutasse contra aquele gigante. E naquele momento, eu creio que Davi, ele colocou a fé em prática. Muitos ali, os seus irmãos diziam: Davi, você não pode ir porque você vai morrer. Davi, você não vai conseguir. Talvez nessa noite alguém está dizendo para você: você não vai conseguir estar na igreja, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, você não vai ser nada na tua vida. Mas eu quero dizer para você que neste momento Davi colocou a fé em prática. Davi sabia com quem ele estava confiando. Davi sabia que o Deus dele poderia derrotar aquele gigante. A mesma coisa eu digo para você: se você colocar confiança em Deus totalmente, você vai vencer esse gigante, você vai vencer essa guerra, você vai vencer esse inimigo que tem se levantado contra você. Se esse inimigo tem dizido para você na tua mente que você não vai ser nada, é mentira do inimigo, porque quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo que ele se levante, mesmo que ele venha te acampar, o Senhor está do teu lado, o Senhor sempre esteve do teu lado. E ali, Davi foi insistindo. Saul falava: não, você não vai conseguir, você é um menino, você não vai conseguir enfrentar esse gigante. Mas Davi tinha tanta fé no nosso Deus, no Deus, que ele falou: eu vou enfrentar esse gigante, eu quero enfrentar esse gigante. E a palavra de Deus diz que ali Davi foi zombado, Davi não foi acreditado, Davi não foi acreditado que ele ia derrotar aquele gigante, mas Davi foi insistindo ali para Saul, e Saul de repente pegou e falou: então vai, eu te abençoo, vai em nome de Jesus. E Davi foi ali enfrentar aquele gigante. Mas ali naquele momento eu pude entender na palavra que todo aquele momento Davi joelhava naqueles montes e falava: Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Ele orava essas orações, ele clamava a Deus ali, ele derramava o seu coração, porque ele sabia com quem estava lidando, porque aquele gigante era desde criança, ele lutava na guerra, então não seria fácil aquela guerra de lutar contra aquele gigante. Mas naquele momento,
foi, e todo mundo não acreditava em Davi. Eu quero dizer para você nesta noite, mesmo que ninguém acredite em você, mesmo que ninguém diga que você não vai ser nada na tua vida, mesmo que todo mundo diz, essa mulherzinha não sabe pregar, essa mulherzinha não sabe louvar, essa mulherzinha não sabe fazer nada, este homem não sabe fazer nada, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, quando Ele entra na tua vida, Ele faz tudo novo, Ele te transforma, Ele te levanta, Ele te capacita, porque é Deus que nos capacita, é Deus que nos levanta. E naquele momento, Davi colocou aquela armadura de Saul, mas não deu, porque era grande, ele era pequeno, e não deu. E naquele momento ele largou aquela armadura. E eles falaram assim, como você vai lutar sem arma, sem nada? Mas ele falou, eu confio no meu Deus, eu creio no meu Deus, que o meu Deus vai entrar nesta guerra. E naquele momento, igreja, Davi foi lá e colocou na funda, eu digo aquele bordãozinho, né, que ali fala para Joé, aquele bordãozinho, ele foi lá e captou 5 pedrinhas, e eu creio 5 pessoas da fé, ele foi falando em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou vencer essa guerra, e ele foi colocando aquelas pedras ali, e aquele gigante furioso xingando Davi, falando palavras horrorosas contra o nosso Deus. Mas Davi, naquele momento, falou assim, você vem com lança, você vem com espada, você vem com escudo, mas eu venho em nome do meu Senhor Jesus, eu venho em nome do meu Deus. E naquele momento, quando ele colocou aquela pedra, naquela seta, assim que eu falo que é seta, porque para nós é seta, né, igreja? Então ele pegou, rodeou aquela seta. Naquele momento ele mirou e foi direto na cabeça do gigante. Foi direto na cabeça do gigante, porque Deus colocou a mão ali. Porque foi Deus que fosse. Só Davi ele não conseguiria. Foi o Deus, o próprio Deus que mirou naquele momento. Aquele gigante tombou. Naquele momento, Davi catou a espada e foi ali, aproveitou aquele momento e cortou a cabeça daquele gigante. E aquele povo pôde ver que o Deus de Israel é Deus naquele lugar, que não ia outro Deus se não fosse o Deus maravilhoso que entrou na vida de Davi e pelejou, porque aquele povo já não acreditava mais em Deus, aquele povo já tinha esquecido de Deus, mas estava ali Davi confiante que Deus iria derrotar aquele gigante, e Deus derrotou o gigante. E eu quero falar para você nesta noite, mesmo que o gigante pareça tão grande na tua vida, eu quero dizer para você que o Deus é maior, o nosso Deus é maior, o nosso Deus peleja, Ele entra na guerra, Ele faz tudo por mim e para você, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele não está no passado, Ele está presente nas nossas vidas, Ele está fiel conosco, basta nós colocarmos em prática a nossa fé, basta nós colocarmos diante de Deus a nossa luta. E ali eles pôde ver aquele menino que estava ali no campo cuidando de ovelha, mas Deus já te sabia, porque Deus já tinha colocado Davi ungido como rei. Deus sabe quando, desde o dia que você nasce, Deus já tem um plano na tua vida e na minha vida, sabia, igreja? Porque Deus já sabe do futuro, do passado, do presente, tudo Ele sabia. Ele sabia que Davi ia vencer aquele gigante. Ele sabia, mas ele estava esperando na hora certa para poder agir. E foi naquele momento que Deus mudou a vida de Davi. Eu pude entender esta palavra. Davi sabia quem era Deus. Ele colocou a sua confiança toda em Deus. Ele sabia quem era Deus. Porque quando ele estava lá defendendo as ovelhas, veio o leão tentar roubar a ovelha. Ele foi lá e matou aquele leão. Matou porque foi na presença de Deus, porque ele andava na presença
presença de Deus, e Deus derramou unção sobre a vida de Davi e fez Davi derrotar aquele leão, aquele urso também. Talvez você se sente tão pequenininha, mas o Senhor está vendo você lá dentro da tua casa clamando ao Senhor. Deus está vendo você aí triste, angustiado. Muitos não podem ver você, mas Deus contempla. Deus vê tudo. Deus sonda o teu coração e meu. E Davi sabia quem era Deus. Davi sabia, igreja, quem era Deus. E o inimigo temia. O inimigo teme. Sabe o que o inimigo teme? Eu e você? Como nós temos fé. Ele pode te intimidar. Ele intimida para ver se você para. Mas no momento que você coloca a tua fé, no momento que você coloca a confiança em Deus, Ele sabe que você é poderoso diante de Deus. Ele é poderoso quando você está diante do Senhor, quando Deus entra na tua vida, como o Espírito Santo age. Você tem arma para vencer o inimigo. Ele sabe que você tem o poder de Deus na tua vida, tem o Espírito Santo, Ele tem, mas mesmo assim mesmo, Ele intimidava. Naquele momento eu creio, segurando os meus olhos da fé, aquele gigante temia, porque o povo de Israel era temente. Eles temiam pela fama que Deus fazia os milagres. Ele tinha medo, o gigante. Eu creio pelos olhos da fé que ele tinha medo do Deus de Israel. Ele tinha medo, igreja. Ele tinha a mesma coisa do inimigo. Ele teme quando uma mulher de Deus está debaixo de oração, quando uma mulher de Deus está no jejum, quando uma mulher está vigilante, quando uma mulher é sábia. Ele sabe, ele teme. Ele sabe disso. Mas ele intima você, porque ele para ver se você perde a tua fé, para ver se você vai desistir, para ver se você vai recuar. Mas quando nós colocamos a confiança no Senhor, Deus derrota o gigante. Ele cai por terra o gigante. O Senhor está falando para mim e para você: não vamos perder a guerra, não vamos desistir mais na luta. Mesmo que o inimigo diz que nós vamos perder, é mentira dele, porque o Senhor entra na guerra, o Senhor entra na guerra para nos ajudar, o Senhor entra na guerra para nos fortalecer. Mesmo que a gente se sente angustiado, mesmo que às vezes a gente se sentimos que não vamos conseguir. Eu acho lindo a história de Davi. Um dos personagens que eu prego, eu amo entrar ali, eu amo assim me colocar ali. Davi, ele tinha tanta certeza que Deus daria a vitória para ele, porque ele não temeu. Os seus irmãos falavam: Davi, desista. Davi, você não vai conseguir, você vai morrer. O nosso pai vai ficar colocando a culpa em cima de nós. Davi, volta para casa, Davi. Aqui não é o teu lugar. Davi, você não vai vencer esse gigante. Mas ele falou: eu tenho fé. O meu Deus é um Deus de poder. O meu Deus é Deus de vitória. Davi profetizou que Deus faria a vitória. Mas o povo estava tão envolvido ali naquele gigante. Aquele exército já estava derrotado. Aqueles exércitos perante ali, aquele filisteu, aquele gigante Golias, eles já estavam falecidos. Fazia dias que eles não podiam sair dali, porque nós já estava catando mantimento, porque eles estavam catando tudo ali. Eles estavam esperando o povo de Israel ali estabelecer de fome. Eles já estabeleceram tal dias eles iam entrar ali para derrotar aquele povo de Israel, porque eles já tinham tomado todas as cidades deles, restava uma terra. E aqui aquele comandante do exército foi fazer paz ali com aqueles filisteus, com o exército dos filisteus. O que eles fizeram? Falaram para eles assim: eu não quero paz
vocês. Eu não quero paz com vocês. Ele falou bem assim, o exército comandante ali falou assim: vamos fazer um pacto de paz. Nós queremos uma metade da terra de vocês, o resto nós damos a metade. Vocês dão a metade da terra que vocês deixaram aqui, o resto que vocês ficaram, vocês poderiam ficar para vocês. E o comandante sabe o que ele falou? Nós queremos tudo, nós não queremos nada. Nós queremos tudo, ou nós queremos tudo ou nada. Eu quero dizer para você, quando o inimigo entra na vida, você acha que ele não quer, ele quer tudo na tua vida. Ele quer a sua família, ele quer ver você na miséria, ele quer ver você derrotado, ele quer ver a tua alma, isso que ele quer destruir. E naquele momento ali, o que aconteceu? O inimigo intimidou os filhos de Israel. Pegaram, cortaram a cabeça daqueles 3 soldados ali de Israel e deixaram vivo e falar lá com o teu comandante para dizer que nós não queremos paz, nós queremos tudo a terra de vocês, nós queremos ver vocês perecer, nós queremos ver vocês derrotados. E a mesma coisa o inimigo, igreja, o inimigo quer ver a gente triste, o inimigo quer ver a gente de cabeça baixa, o inimigo quer ver nós entregarmos a guerra, o inimigo quer ver nós ali entristecidos, que nós perdemos a nossa fé, o inimigo não quer que nós façamos campanha, o inimigo não quer que nós jejuamos, o inimigo não quer que você seja feliz. É isso que o inimigo quer. Mas naquele momento, Davi confiou no Senhor. Davi colocou diante de ti a confiança em Deus. E ele sabia, igreja, e nós sabemos que nós colocamos a confiança no Senhor, a vitória vem. Quando nós colocamos a confiança no Senhor, quando nós colocamos diante do Senhor, ou falamos com o Senhor o que está acontecendo na nossa vida, porque nós somos humanos, sim, nós somos falhos diante da presença de Deus, mas quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, quando nós colocamos o nosso coração, colocamos de todo o coração, coração contrito, o Senhor move as mãos dele para poder nos abençoar. O Senhor nos alegra, ele se alegra com a bênção minha e tua. Diz que o Senhor, quando vê um filho triste, acabado, derrotado, que ele se sente, o Senhor entristece. Mas quando nós colocamos nossa fé em prática, quando nós colocamos atitude igual Davi, ele se levantou, ele viu aquele povo sendo humilhado, ele foi ali e entrou na guerra e venceu. Talvez você está numa guerra que não parece, que não tem fim, mas eu quero dizer para você que tem fim. E quando às vezes a gente fica desesperado, às vezes acontece comigo, eu sempre falo que a gente que prega a palavra de Deus, a gente tem que viver o que prega. Às vezes eu me sinto tão derrotada, às vezes eu me sinto tão triste, angustiada, mas eu paro e penso, não, o meu Deus correu na cruz. Sai de mim, Satanás, sai da minha casa, sai da minha família, sai em nome de Jesus. E ali, quando eu coloco o meu joelho ali no meu quarto, quando nós estamos angustiados, igreja, dobra o joelho e fala, conta tudo para Jesus. É igual Davi estava lá naquele monte e falava, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A parte que mais eu peguei foi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, ele falou. Olha a palavra, o que ele falou. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. E Deus está falando para mim e para você, qual o mal que tem te atingido, qual o gigante dentro da tua casa que você acha que não vai vencer. Qual o gigante? Alguma coisa difícil para o nosso Deus? Não há nada difícil para o nosso Deus. Às vezes é nós que colocamos o nosso Deus dentro de uma caixinha de fósforo. Igreja, se nós soubéssemos, pedimos ao Senhor, o Senhor tem tanta bênção, o Senhor é um Deus de milagre,
O Senhor é um Deus que faz milagre acontecer sobrenatural. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Basta você falar do seu Deus. Basta você se levantar como Davi se levantou diante daquele gigante e ele não se retrocedeu, ele não recuou diante da luta. Ele não recuou, mesmo vozes me dizendo: você não vai conseguir, você vai morrer, você é um menino, quem é você para lutar? Eu quero dizer para você nesta noite, para mim, para você, mesmo que o inimigo se levante, nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que ouve, um Deus que se levantou do trono e colocou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Ele pode fazer o mesmo que fez lá atrás. Ele pode fazer, ele pode entrar nessa peleja por mim e por você. Basta nós colocarmos diante da presença do Senhor tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele dá. Eu vou falar Deus tocou no meu coração que precisa alguém ouvir aqui. Eu lembro que quando eu estava lá no sítio, eu morava na casa da minha mãe, e o meu desejo era ter uma casa. E naquele momento eu fazia de tudo. Para você ter uma ideia, igreja, eu ia até nas invasões, eu comprava uns terrenos lá na invasão, eu perdia. E um dia, eu lembro até hoje, na irmã Flávia, eu ajudava no culto de sexta-feira à tarde, e Deus usou um vaso e falou bem assim para mim: filha, até hoje o Senhor te provou, mas até dezembro, no final deste ano de 2000 não sei se é 2005, 2015, uma coisa assim, você vai estar dentro da sua casa. E naquele momento, igreja, eu fazia tudo, eu clamava, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte, eu busquei, eu orei, eu clamei, eu ficava ali, eu não tinha sala ali onde eu morava na minha mãe, ficava a máquina ali, assim estava a máquina, assim, ali na cozinha, eu dobrava meu joelho e falava: Senhor, o desejo do meu coração é ter uma casa. Senhor, anda com providência. Senhor, olha tantos levantes que tem se levantado. Naquele momento que o Senhor começou a fazer as provas ali para mim, Deus usou minha mãe para poder afrontar, para poder até tocar eu de casa, igreja, mas ali eu clamava o Senhor, eu buscava, falava: Senhor, eu creio que se o Senhor usou aquele vaso, o Senhor vai cumprir. E eu comecei a fazer foto, eu comecei a cair por terra, aquele gigante que se levantava contra a minha vida. Às vezes eu estava lá dentro da casa da minha mãe falava assim para mim: sai daqui dentro, porque eu não aguento ver os seus filhos chorar. Eu passei por tantos processos, igreja. Às vezes nós passamos tantos processos, não entendemos, porque às vezes o Senhor permite acontecer algo na nossa vida gigante para nós, quando nós temos alguém do nosso lado para poder ajudar. E naquele momento, igreja, Deus foi tão fiel comigo. Eu fui aguentando aquela prova, eu começava a clamar e falava: Senhor, minha mãe é minha mãe, Senhor, mas eu tenho que suportar. E fui suportando. Mas Deus é tão bom, igreja. Eu não sei por que eu estou falando isso, porque tem alguém que precisa disso. E naquele momento o Senhor abriu as portas. Quando foi no dia 5 de dezembro, eu estava dentro da minha casa. Meu marido trabalhava na New Holland, ele recebeu uma participação de lucro. Eu comprei todos os meus móveis novos, e o Senhor cumpriu a palavra que Ele disse. O Senhor cumpriu a palavra que Ele disse. Por isso que eu estou falando para você. O Senhor, quando nós colocamos nosso coração diante do Senhor, Ele cumpre nosso desejo. O Senhor ouve a nossa oração. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, aquele povo filisteu já não ouvia a voz do Senhor, ele já não obedecia, porque o seu líder já estava ali, o Espírito de Deus já tinha se afastado. Mas levantou alguém ali dentro que seja Davi e restaurou aquele
dizer para você que está aqui, se você quiser, o Senhor pode mudar a sua história. O Senhor pode mudar a sua vida, como mudou a vida ali de Davi. Naquele momento, Davi era um pastor de ovelha. Naquele momento, o Senhor foi trabalhando. Ele foi rei de Israel. Ele foi rei de Israel. Quando nós passamos por processo, o Senhor nos abençoa. O Senhor coloca onde que o Senhor tem plano na nossa vida. Olha José, ele passou tanta humilhação, tanta afronta, mas ele não desistiu. Ele era um menino de 17 anos, passou por tantas lutas ali dentro, mas ele não negou o nome de Jesus. Ele não negou o nome de Deus. Ele fez tantas coisas ali dentro. Ele ajudou ali dentro do rei. Ele foi ali, como se diz ali, ele foi o braço direito de Faraó. Ali ele foi sendo humilde. Ali o inimigo, o gigante se levantou contra ele. Aquela mulher querendo acabar com a moral dele, mas ele perseverou, ele lutou, ele fugiu da aparência do mal e ficou ali firme. E ainda por cima, aquele sonhador que os irmãos zombavam, os irmãos deles teve que bater confidência para eles. Eles nem reconheceu quem era José. E naquele momento José podia ter mandado matar eles, fazer alguma coisa, mas José, ele virou para a parede e chorou. Ele não guardou rancor dentro do coração dele. Ele perdoou os irmãos dele, ainda chamou o pai dele, e ali fizeram uma festa, como se diz a palavra de Deus. E mesma coisa Davi, ele ali se alegrou. Aquele pastor de ovelha foi rei. É um exemplo na vida desses profetas, igreja. Não é a mesma coisa nós. O Senhor quer fazer algo novo, coisa boa está chegando na nossa vida, coisa boa, coisa grande, coisa firme, que Deus quer para mim e para você. Nós possamos ficar na presença de Deus, que nós possamos confiar no Senhor. Davi sabia que a vitória vinha. Davi sabia, porque ele sabia que ele confiava em Deus. Quando nós colocamos a confiança em Deus, pode vir o que vier. Isso é uma coisa que... Ei, e para mim, isso é para mim. Na hora da luta, nós não devemos fugir, não. Nós devemos enfrentar. Nós devemos enfrentar a luta, porque Davi enfrentou. Tem alguém aqui que você está querendo fugir da sua luta? O Senhor manda dizer para você: não fuja, não. Enfrenta. Quanto mais você enfrentar, bater de frente, você vai vencer. Não importa o que os outros estão falando, não importa o que eles vão pensar. O que é importante é o que o Deus pensa de você. E Davi foi forte. Ali Davi mudou a vida dele. Ele foi rei. E o gigante caiu por terra. Eu quero dizer para você que esse gigante na tua vida já caiu por terra. Já caiu por terra. O gigante na minha vida e na tua vida já caiu por terra. Porque o nosso Deus já se levantou para dar vitória para mim e para você nesta noite. Eu creio que o Senhor já se levantou e deu vitória para mim e para você. Que esse gigante que está na tua vida não é nada para o nosso Deus. Não é nada para o nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, igreja. Tudo que pedires meu nome sendo, eu fazer, o Senhor faz. Tudo que nós pedimos, crendo. Tudo que pedir em meu nome, crendo, eu farei. O Senhor faz. Por que nós estamos assim, eu e você, temendo? Sendo que nós temos um Deus tão grande que pode tudo na nossa vida. Deus é fiel conosco quando nós colocamos a nossa vida na presença de Deus. É isso que Deus está falando para mim e para você. Vamos lutar, vamos vencer esse gigante, vamos vencer essa guerra, porque Deus é o nosso general. Ele está com você e comigo, igreja. Por que temer?
cruz para nos dar a salvação, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Se você, para o nosso Deus não é nada, se você precisa de dinheiro, se você precisa de um casa, se você precisa de um carro, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma cura, coloca a tua fé em prática, que o Senhor vai agir, o Senhor vai entrar nessa peleja, como entrou com Davi, e Ele vai entrar nessa peleja com você. Você acha que o Senhor não vai entrar nessa peleja com você? Se Ele morreu na cruz por mim, por você, Ele comove o coração, mas para isso você tem que ter um coração contrito diante do Senhor, confiança no Senhor, igual Davi teve aqui, ó. Ele colocou a confiança, ele sabia que o Senhor seria o Deus dele, ele se revestiu da armadura de Deus. A armadura de Deus quer dizer jejum e oração e vigilância, igreja, porque assim nós vamos vencer esse inimigo, eu e você, serve para mim também. Assim que nós vamos vencer esse inimigo. Isso que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Vamos vencer o gigante na base do jejum e de oração. E as palmas do Senhor. Venha esclarecer no coração de cada um, né, que eu não pude expressar, que o Espírito Santo venha, né, esclarecer e mostrar mais algo para vocês, assim, que essa palavra está se modificando assim, no meu coração, que é para a gente não perder a guerra, é para a gente lutar. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. E a sua mão do Senhor. Glória a Deus. Eu vou passar para a minha senhorinha, que vai estar orando pelos dons. E a irmã Maurina, que é a irmã Maurina. A irmã Marilene, elas não queriam. Eu falei para elas falaram que não queriam, mas não é que elas querem, é como Jesus quer. Vamos receber a serva do Senhor, com palmas e Pai do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé, igreja, vamos fazer as ofertas e logo estaremos dando prosseguimento naquilo que o Senhor Jesus tem falado.